Shalom, graça e paz. Meu Deus, é muito forte. Começando aqui nosso primeiro Cia Us Cast. Nosso primeiro, número 1, pastorzão. Primeirão. O que o senhor tá achando? Tá nervoso? Tô nervoso. Desse jeito que tem que ser. Sou o presbítero Tiago, sou presbítero nessa casa, Cia Church Atlanta. Tô aqui do lado com o meu pastorzão. Consegui, meu pastorzão. Tá, estamos aqui. Vamos pra cima. Glória a Deus. Nosso primeiro podcast, muito feliz e muito nervoso também. Mas temos um começo de peso. Muito O senhor peso. começou violento, hein? Um convidado muito especial, um empresário, amigo, mas hoje nós estamos aqui para falar com o filho do pastor. Meu Deus, aí tem B.O. Aí tem B.O. Filho de pastorzão, quantos anos de evangelho? Cara, eu conheço ele Fala aí. já há 18 anos. 18 anos de evangelho, nasceu num berço cristão. Cara, temos muita coisa aqui hoje, Eu hein? tenho um detalhe pra falar pro senhor também. Esse cara, ele geralmente estava no outro lado do apito. Geralmente é ele que entrevista. E ele fez isso comigo. É o payback. Ele fez isso com É você. o payback. Então agora a gente vai às forras. Jay, Mr. Jay. Mr. J. Fala aí, galera. Que prazer estar aqui com Feliz, vocês. cara, tá com você aqui. Primeiro podcast aqui de vocês. Parabéns aí pela Obrigado. conquista. E muito honrado de estar aqui com vocês hoje, Maravilha. participando, cara, desse bate-bola legal aí. E você falou certo, o filho de pastor, man, dá muita treta, velho. Eu falo isso com muito temor, né? Com muito respeito, obviamente. Eu tenho aqui um pastorzão do meu lado. Mas eu imagino que bem, a gente tem muita coisa para falar hoje. Mas uma das coisas que eu gosto de mencionar eu sou suspeito para falar disso, né? A gente é amigo, a gente já trabalha junto. E eu acho que eu queria começar com um geralzão. Vamos começar com igreja e empreendedorismo. Pode mandar sem filtro. Posso ir? Pode ir sem Eu filtro. preparei umas perguntinhas aqui que eu não vou ter medo, não. Isso aí, manda ver. Antes de começar ao lado do pastorzão, eu queria saber quem é o Jay. Vamos lá, apresenta pra gente. Bom, meu nome é Gedielson, né? Minha mãe, ela ouviu esse nome na rádio, de um pastor pregando. Aí ela falou assim, quero também esse nome, né? Que não é tão comum, não é tão popular. Aí ficou como Gedielson. Ok. Só que, chegando nos Estados Unidos, cara, era um sacrifício mesmo Edielson é muito grande pro gringo. Aham, o cara chegava assim, como Cara, eu falei assim, mano, é o seguinte, Jay. Aí eu adotei o Jay. Então a galera hoje, a comunidade me conhece como o Jay, né? O Jay já tá aqui nos Estados Unidos já faz uns 20 anos. 20 né? anos aqui. Uau. 20 anos aqui. Deus, ele teve uma promessa, né, de me trazer para um lugar diferente, né? E assim aconteceu. E, cara, inclusive foi de uma época que tinha voltado para a igreja, de uma revolta, né, que a gente vai estar falando aqui, né? E Deus me presenteou, cara, com isso daí, velho. Uau. Yeah. O Gedielson é casado com a Tamara, pai de 2 filhos. Um grande abraço aí pra Giovana, pro Kevin, Tamara. Legal. E, cara, devo muito a meu pai, que ele é o pastor da igreja até hoje. Legal. E ele me ensinou 2 coisas. Cara, assim, que pra mim, fenomenal. Número 1 é conhecer a Deus, é Jesus Ok. Cristo. Pronto. Essa religião, hoje a gente fala religião, o povo fica meio que, religião. Cara, não importa como se chama. Conhecer a Cristo. E a segunda é ser um homem. Entendeu? Então, essas 2 coisas eu agradeço muito ao meu pai. Um abração aí, pai. Jay, então, dentro desse contexto, há muito tempo fora do Brasil, possivelmente vai ter uma pessoa ali, um amigo de infância, te vendo. E tem também algumas pessoas que te conhecem aqui é uma vida corrida. Quem é o Jay que as pessoas não conhecem? Cara, o Jay, que as pessoas não me conhecem, cara, eu sou várias. Não é fácil, cara, mas eu sou. Cara, dentro da onde que eu morava, né? Que assim, eu morei em São Paulo, né? Em São Paulo era super perigoso, a gente ficava todo mundo dentro de casa, então não tinha amigos. Não lembro de uma pessoa que eu brincava em São Paulo, né? Quando nós mudamos para Curitiba, aí tinham os familiares da minha mãe, né? Então ali tinha sempre os primos, tudo mais que a gente brincava. Porém, cara, eu acho que quem me conheceu lá atrás e me conhece hoje, cara, é uma pessoa totalmente diferente. Talvez a única coisa que ficou pra trás é que eu sempre fui um cara sonhador. Então, quando eu falava as coisas, muita gente não tinha noção, pirava o cabeção, né?
e provavelmente o sonhador, né? Tipo assim, que deixou pra trás, só que hoje um realizador, entendeu? Então hoje, respondendo a sua pergunta, quem que eles não conheceria seria um Gidealson realizador. Cara, que eu era burro pra caramba, velho. Com Quando grandes só- sonhos. Com grandes sonhos, com grandes sonhos. Quando você fala assim, eu era burro pra caramba, você tá se referindo ao fato de cometer erros com qual tipo de erros, assim? O que você se refere? Cara, quando eu falo assim que eu era escolha de vida, Escolha. número 1, tá? E outra coisa, eu não gostava de estudar, entende? Uau. Então absorver uma cultura ali, tipo, cara, eu só queria bagunçar. Uau. E dentro da bagunça, você não tem filtro, você não tem regras, entende? Então você fazia o que dava na telha. E isso não é bom, entende? Que você vai colher frutos diferentes, entende? É diferente hoje quando você planeja, entende? Só que teve uma coisa que mudou na minha vida, cara. 100% isso eu digo assim, coração aberto, eu pedia, eu ouvia sempre assim, pô, pede sabedoria a Deus, sabedoria a Deus, sabedoria a Deus. Cara, quando eu cheguei aqui, eu ainda assim, tipo, eu não conseguia trocar ideia com a galera, porque, tipo, as pessoas se afastavam de mim, eu não tinha aquele papo, entendeu? Eu era meio que bobão. E, cara, tipo assim, Deus foi me concedendo sabedoria, sabedoria, cara, e tem umas coisas hoje que acontecem, já tem alguns anos já, cara, que eu falo assim, mano, isso aí é só de Deus só, entendeu? Então, eu vejo essa transformação em colher melhores frutos através da sabedoria que Deus me deu, né? E saber Ó. identificar também. O senhor quer perguntar, pastorzão? Não, pode ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta pra você. Você é um cara relevante aqui na comunidade. Eu sabe disso. Eu não tô rasgando cedo. Você é um cara relevante. Você tem um podcast aqui, que já a gente vai falar sobre ele. Quero que você faça também a falha aqui sobre o seu podcast. Ah, até onde o risco e a fé caminham juntos? Eu tô falando de empreendedorismo. Você é um cara do negócio, você é um cara que trabalha aqui já com negócio há muito tempo, business. Até onde o risco de fazer um investimento em algo e a fé eles caminham juntos? Isso é algo que é uma pergunta que eu acho que para quem tá começando, eu sou um exemplo disso. Eu acho que às vezes, por vezes isso passa na minha cabeça até onde eu posso levar isso como um ato religioso e até onde isso é inteligente. Você entende minha pergunta? Sim, Financeiramente falando, Aham. matematicamente falando, como você, quando você começou, como você lidou com isso? Como foi isso para você? Cara, tem uma coisa que a gente confunde muito, tá? Que é no Deus fará todas as coisas, a gente engloba ali a parte nossa de fazer e tipo assim, toma aí, Deus, Sim. faz pra mim, tá? É, Ou então, no Deus fará todas as coisas, opa, vou acelerar, tá ligado? Até mesmo hoje, tipo assim, eu tô passando uma fase, cara, que eu tô reaprendendo muitas coisas, porque eu fui sempre acelerado. Cara, quando eu quero uma coisa, cara, tem que acontecer assim, ó. Tem que acontecer assim. E Deus tá me dando lapada, lapada, lapada. Fala assim, velho, agora é um novo desse tempo, jeito. é uma outra forma, entendeu? Só que vai muito daquilo que você acredita do que você aprendeu, tá? Por exemplo, tem pessoas que aprendeu que Deus ele é um Deus que vai te abençoar com moderação. Você vai ter que passar dificuldade, então você tá passando dificuldade. Pô, eu tô passando dificuldade porque eu tô na prova, então Deus tá ali, ó, me moldando, tá? Não sei o que lá. O que você acredita é muito importante para definir o seu nível de risco, Ok. tá? Porque não adianta você tá ali naquela perrenga ali, tá? Pedindo a Deus para fazer, só que você não acredita, mano. Provérbios é maravilhoso, cara. Yeah. Tá? É. Cara, é maravilhoso. Eu falo assim, para todo empreendedor, o que eles têm que estudar, o primeiro livro, Pra cima de Provérbios, provérbios. vai pra cima, cara. Vai pra cima. Cara, beleza. Aí tem os outros já que pensam assim, não, eu aprendi que Deus, ele é o todo-poderoso, pode fazer tudo, então ele é obrigado a me abastecer, tá? Nossa, é violento. Ok? Yeah. Então, nesse ponto, até onde que eu posso ir é muito pessoal. Por quê? Deus tem um plano para mim, um para você e um para Yes. cada um. Agora, você identificar e separar qual que é Deus que você conhece. Quais que são os seus medos pessoais. Que Deus está falando assim, seja forte e corajoso, vai.
Aí, do que você aprendeu no seu dia a dia, ah, não, quer saber de uma coisa? Ah, meu pai quebrou por causa disso. Ah, cara, a história do seu pai é uma, Sim. a história da sua mãe é outra, Vamos pra cima. a história do seu irmão é outra, a sua história é diferente, mano, Uau. tá? Então é um pouquinho do que eu penso nessa loucura minha de empreendedorismo, o que que é pra mim e o que que não é. Eu não vou deixar de tirar proveito, porque eu sei que você conheceu o contexto de uma igreja debaixo da administração do seu pai. Sei também que você teve trabalhando em uma igreja brasileira imigrante. E sei também que você congrega numa igreja americana. A, a igreja lá atrás, lá no seu pai, com a igreja brasileira que você congregou aqui, junto com a igreja americana, quais são as transições que você vê diferentes na área administrativa mesmo? O que que essa igreja americana, na sua concepção, carrega, que a brasileira nos Estados Unidos ainda não carrega, tanto às vezes positivo ou negativo, com a igreja dos nossos pais de positivo e negativo? Tá, vamos lá. Cara, novamente não desmerecendo nenhuma igreja. A igreja de Deus, pronto, acabou, entendeu? E igreja, o que eu penso é o seguinte, cara, cada um tem uma característica e cada um vai se identificar com uma igreja. Ah, Então, vá na igreja que você se identifique, vá na igreja que você possa crescer e colher frutos, cara, que vai dar boa, entendeu? vai somar, Então, né? vai somar, vai somar. É Cara, importante. dependendo cada fase na sua vida também, às vezes é fase de uma igreja, às vezes é fase de uma outra igreja, tá ligado? Cara, tem cantores, por exemplo, cara, gosto de estar lá no louvor lá, só que falou assim, cara, já enchi, agora eu quero ir pra uma que tem igreja que tem um louvor super massa, aí Uhum. assim, não, quero ouvir palavra, aí vai pra uma outra que tem palavra. Então, É. igreja, cara, tipo, tem pra todo mundo, tá? Sim. Desde que pregue a palavra. Aí vem Sim. você em, pô, será que o pastor lá tá pregando lá realmente que é palavra? Claro. Beleza. Agora, Buscar conhecimento também. buscar conhecimento, com certeza, né? Agora, essa diferença do meu pai, vamos lá, que era a igreja raiz, Deus e amor, estilo Deus e amor, mano. Olha, Tá? esse é importante. Então, Como é que era? nossa, velho, É. lá assim, eu lembro, quando eu fui casar com a minha esposa, eu tive um problema com ela, velho. Mesmo eu aqui nos Estados Unidos, era daquela pegada ainda, né? Eu Ok. apaixonado pela menina e ela usando os brincos grandes, velho. E ela gostava de usar aquelas argolas, maquiagem. Aí eu falando assim, cara, que latada, eu amo Sim, essa que mulher, eu absurdo. quero casar com ela, mas ela vai pro... Um dia eu cheguei na cara dela e falei assim, ô, você com essa maquiagem, com esses brincos aí, você vai pro inferno. Nossa, Aham. nossa. Por quê? Porque eu tinha A aprendido, cultura que você trouxe. ok? Ok. Fizeram por mal isso? Não, não Não, fizeram, mano. acredito Pô, que se não. você olhar pra trás lá, a integridade daqueles homens, que às vezes eles acreditavam que usar uma manga aqui, o homem tinha que Ok. usar a manga aqui. Cara. Cara, os caras é fera, velho. Os Uhum. caras, assim, eu tiro o chapéu pra Yep, eles, yep, yep. Sim. tá? Mas tudo que nem eu falei assim, tá numa fase diferente, né? Uhum. Aí eu vim pra cá e aprendi a ser um pouco mais, como eles chamam, liberal, Flexível. flexível, né? Beleza. Aí chegou um tempo que eu falei assim, cara, eu tô precisando de organização. E aí que entra o que você falou, qual que é a diferença. Então, diferença, o Brasil, crente raiz, velho. Raiz, mano. Raiz, Segunda, raiz, terça, velho. tem culto quarta, tem culto Mano, quinta. tá na igreja, pá, beleza. Aqui nos Estados Unidos, uma igreja brasileira, pô, vê uma visão diferenciada, tá ligado? Ampla, mundial, missões. Cara, missão aqui é doido demais, cara. Tem uns caras fazendo na Índia, É. tem fazendo lá na Jamaica, É. não sei o que lá. Cara, você conhece igrejas diferentes, culturas diferentes. Você vai Uhum. cultuar com um hispano, mano. Cara, aquilo lá é a maior piradeira, aqueles É, negócios lá. Vai no é. culto dos negão lá, cara, outra piradeira. Top. Então, assim, pô, somente É estoura, verdade. né? A cultura é completamente diferente. Diferente. Aí vem a americana. O que eu acho da americana é organização. São Cara, fera, né? cara, Calma. nesse ponto, a organização dos Difícil pegar os americanos. caras nisso. É. É. Então, essa é a diferença das 3 igrejas que eu vejo. Eu tive a oportunidade de ir a uma igreja americana aqui. Eu lembro que eles tinham horário para tudo. Assim, a organização deles era muito, muito boa. Você acha que de alguma forma a igreja brasileira
deveria começar a buscar essa organização? Ou você acha que essa organização é algo que nós brasileiros deveríamos cultivar, essa coisa nossa de deixa o culto acontecer? Eu vou falar um pouco do nosso pastor aqui. Ele fala uma coisa que eu gosto muito. Posso falar, pastor? Sim, sim. Ele fala uma coisa assim: olha, a gente organiza até aqui. A gente tem um briefing, né? A gente tem uma reunião, né, pastor? Sim. E aí a gente geralmente fala: olha, a gente reúne aqui e a gente organiza até aqui, daqui para frente, o Espírito Santo vai tocar o culto. Você acredita que isso é legal? Ou você acha que a parte. Porque você viveu os dois lados, né? Então eu acho que você é uma das melhores pessoas para falar isso. Você acha que a parte de organizacional é mais relevante do que essa coisa de deixar um pouco liberal? Eu entendo também, não quero dizer que o culto acaba às 1h30, deu 2h30, o povo tá lá ainda. Aí é difícil, é complicado. Eu também vivi isso. Então, você acha que a gente, como os brasileiros, deveríamos buscar um pouco dessa organização e trazer para nós? Cara, eu acho que tem que buscar o que tá dando certo. Yeah. Primeira coisa é essa. Se funciona, né? Se tá crescendo, se tá funcionando, cara, tem os membros, faz uma reunião com os membros e vê, cara, isso aqui, isso ali, tá? Muitas pessoas falam assim, não, se você colocar tempo, você tá limitando ao Espírito Santo, tá? Só que, mano, Yeah. igreja novamente, cara, tem gente que vem lá da presbiteriana, tem gente que vem da assembleia. Cara, igreja é algo que enraiza formas de você acreditar que tem que ser o culto, ou como tem que ser a palavra, no seu interior, que aquilo você acha que é o certo e o resto tá errado. Então, o que eu digo assim hoje, cara, as igrejas elas têm que buscar senso, Yeah. Sim. Nossa, isso é senso, difícil, velho, Jay. ok? É difícil chegar nesse, Por quê? esse equilíbrio. Por quê? Deus, ele é desorganizado? De forma maneira. Tá, olha o nosso planeta Terra, olha as luzes. Cara, ele precisa ficar organizando isso? Não, ele já fez de uma forma automática. Yeah. Cara, no reino não tem bagunça, Yeah. tem propósito, tá? E o que ele faz antes? Ele tem assim, ó, vai acontecer assim, assim, assado, entendeu? Se Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo é organizado, por que a gente tem que chegar e falar assim, Qualquer pô, qualquer jeito, Não. entendeu? Então, beleza, tem maneiras, cara. Tipo assim, por exemplo, se eu aprendi que o culto tem que durar 2 horas, então o negócio é meu, entendeu? Yeah. Só que a igreja, vem o maior problema agora da igreja. Cada um quer que a igreja seja da sua forma. Do jeito dele. É aí que tem que entrar a sensibilidade do pastor para ver o que Deus chamou ele para quê. Qual o tipo de igreja, ok? Porque, mano, tem gente que chega na igreja e fala assim, mano, tchau, vaza. Não é que daqui é o seu lugar. Porque ele vai causar confusão, Yeah. tá ligado? Então eu acho que hoje nem é os pastores tanto o problema, mas é cada um querer um tipo de igreja. E aí você começa a limitar ao Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu acho que agora eu poderia englobar os dois um pouquinho, quebrando um pouco o protocolo do Jay estar aqui. E vocês acham que a diferença cultural, você como filho de pastor e você como pastor hoje, o senhor como pastor, você acha que a diferença cultural, porque aqui na América, vamos lá, Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma igreja no Rio de Janeiro, todo mundo é da mesma cultura, vamos dizer, um ou outro ali que é de outro estado. Mas, caracteristicamente, aqui na América, você tem um cara do Bom Jardim, um cara que morou a vida toda em São Paulo, mas é do Rio Grande do Sul, certo ou não? Paraná. Paraná, perdão. Ah. E você tem um cara que é do Rio de Janeiro. A minha cultura é completamente diferente do Bom Jardim, que é diferente do Paraná. Você acha que isso também envolve? Primeiro o senhor. Cara, eu acho que envolve. Dificulta alguma coisa? Eu acho, Isso é bom, cara. eu acho que envolve. Primeiro eu vou te falar por que eu acho que envolve. A gente já falou disso. Então tem palavras que você usa que é Nossa, isso é muito extremamente ofensivo Ah. lá no Yeah. Goiás. E pra vocês é normal. Eu já vi você falar com a Débora. É. Um dia eu falei com você, falei, Thiago, poxa, mas a Débora fala isso aí com você e tá tudo bem, cara. Eu acho que Cara, eu falo isso com falar- ela também. Eu acho que a gente pode falar aqui. Eu chamo, meu pai me chama de mané. Yeah. Isso é super normal. Eu falo, e aí, mané? Benção? Eu peço benção pro meu pai assim. E mané lá no super Goiás é pesado. bem ofensivo. É tipo, bem, Good Garden. é bem ofensivo. E o que eu acho também da questão cultural é
Cara, eu acho que pesa. Um exemplo, falando no contexto de igreja. Às vezes você pega uma igreja da questão do cultural, você pega uma cidade do Bom Jardim, a minha cidade é bem pequena, com uma igreja de uma cidade grande, cara, até a liturgia do culto é diferente. Claro, é desse ponto que eu queria. Até é a nesse liturgia ponto que do eu culto é queria entrar. diferente. Então, voltando também na coisa da organização, a gente tem que tentar, no máximo, desorganizar, porque a gente vai criando um juízo que o Espírito Santo precisa vir para fazer algo que não está dentro do combinado, dentro da organização. Então, se a gente não esforçar muito para organizar, o Espírito Santo nem vai vir. Porque ele vai olhar e falar assim, não, lá já está desorganizado, então eu nem vou dar uma passada lá, porque lá já está tudo no jeito, a galera já está desorganizada. Então, você organiza muito para o Espírito Santo vir Fazer o que ele quiser desorganizar. fazer. Yeah. E desorganizar. O que eu vejo disso é assim, ó. A gente teve um Diz at Home. Esse é um exemplo. O Diz at Só Home... ele já explicando rapidinho, o Diz at Home é uma célula nossa. O pessoal chama uma- de célula, culto no lar, né? Eu tô no lar. A gente chama de Diz at Home. Ok. Ou um culto Jesus em domingo. casa. A igreja, ela já tem conhecimento que esses cultos acabam tal hora. Aí você vem ministrar. De repente, a liberdade do mover, o louvor teve uma liberdade para mover, tomou um tempo do culto, sobrou 20 minutos para mensagem. O pregador tinha 40 minutos, a mensagem que ele tinha preparado. Se ele entregar os 40 minutos, a mensagem dele possivelmente vai perder a relevância nos últimos 20 minutos. Nos últimos 20 minutos. E se ele entregar com 15 minutos, a galera vai falar assim, cara, falou pouco, mas me tocou extremamente. Me tocou extremamente. Então, acaba que, do jeito Bom Jardim de falar, toda igreja hoje tem um retorno que põe o horário para o pregador terminar de pregar, sim ou não? Todas, Mike. Sim. Até a mais pequenininha tem. Ah, Se todos têm, não é tão ruim. Se todos têm, é porque funciona. Então, tem que terminar. E tem que começar no horário. Não tem... É porque, assim, se eu volto hoje, Jay, se Deus fala assim, pastor, hoje você não é mais pastor, você vai congregar com o pastor Jay. Cara, eu vou ser um obreiro bom, viu? Você vai Muito saber bom. entender, porque você É teve porque na eu pele. tive o outro lado. E é assim, ó. A mesma pessoa que reclama que não acabou no horário, ele chega atrasado. Uhum. O que reclama de dízimo não é dizimista. Sabe? Mas eles reclamam. Então, tipo, o igrejeiro, ele gosta da igreja. É igual um exemplo. A gente investe em estrutura na igreja, certo? Agora a gente está investindo em estrutura. Aí as pessoas falam assim, principalmente os de casa. Poxa, pastor, tá gastando energia com isso, e com isso, e com isso. Poxa, eu e você, nós três congregamos até na garagem. A gente já entende o valor de congregar. Mas a gente quer alcançar pessoas que não entendem. Então, quando ele chega na nossa casa, se a gente tem uma casa preparada para receber, organizada, a chance de voltar é maior. O que Com transforma é a palavra. Com certeza. É a palavra. Mas a organização da casa faz aquela pessoa voltar, a recepção, tudo isso, faz aquela pessoa voltar e falar, uau, eu quero voltar aqui de novo. É porque o de fora vai ver, ele percebe a desorganização. Às vezes as pessoas dentro, cara, não percebem desorganização. Verdade. Agora, quando a pessoa de fora vem e fala assim, cara, eu quero ficar nessa desorganização. Cara, não vou. Aí, nesse negócio de sempre músico e pregadores, cara, é um debate que, assim, eu vejo já desde quando eu me entendo de gente. Só que, cara, sensibilidade, mano. Sensibilidade. A pessoa chegou ali, ó, no horário pra começar o culto. Beleza, tá? Então ela vai pegar ali, ó, o louvor desde a primeira palavra ali. Vou mais além. Chegou um pouquinho antes pra fazer a oração dela. Beleza? Hoje em dia não vê mais isso, Uau. ok?
Chegou ali um pouquinho antes ali, ó. Cara, é responsabilidade ou não é? É organização ou não é? Agora, por que que eu chego atrasado e quero que você termine depois do culto? Não faz sentido, cara. Mas isso faz não acontece sentido. aqui, não? Acontece? Ah, até lá na minha americana, lá os caras chegam e reclamam lá. É porque, na verdade, o que chega cedo, ele gosta. Então ele não tem problema de ser tarde. Tá ali Já chega por amor, né? ele não- Por um mas propósito. é Bem, que a igreja não é para esses. Tem uma coisa impressionante nesse tempo de pastor, sabe, gente? Todo culto de domingo que a glória de Deus cola, segunda é um alvoroço. fiasco. Hein? Eu vou colocar a culpa tudo nos músicos, cara. Quem Porque- canta, velho. Não vou defender o povo do louvor, que o povo do louvor tem com isso aí. Eu sou dessa equipe agora. É que a glória, ela revela o coração, Ah, sabe? A glória de Deus, quando ela vem, ela revela o coração. Então tem aqueles que, quando a glória fala, pastor, o culto foi absurdo, foi extraordinário. E tem aqueles que falam, poxa, pastor, que bacubaco foi aquele. Ah, nós somos. Um dia uma pessoa teve aqui e a gente estava bem animado. Aí ele disse assim, eu não acho que vocês são bíblicos. Tinham uns dançando, outros entrando no corredor, orando pelas pessoas, um culto de uma igreja pentecostal. Aí eu perguntei para ele, no dia de Pentecoste, você consegue entender como que foi o mover do Espírito? É só tentando, porque eu posso perguntar para vocês conhecem essa passagem. Quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que algumas pessoas lá estão bêbados. Então vamos imaginar Verdade. como que é. um culto diferente. Cara, é um culto de bêbados. São povo louco lá. É um culto de bêbados. E o que bêbado faz? Bêbado fala alto, É. bêbado chora, Fala bêbado ri, Fala pras paredes. fala com as paredes, bêbado cai no chão. Aham. Você entendeu? Então, isso foi libertador na minha cabeça porque eu fui religioso. Então, eu sou religioso. Então, hoje, quando eu vejo um mover do Espírito, eu penso, possivelmente ele está em um lugar que eu não consigo ir. Eu não consigo ir. Mas eu já estou viajando, deixa eu voltar aqui para o seu uma coisa. É que eu faço isso sempre. Só pra colocar num ponto aí disso aí. Não, que isso aí é interessante, cara. Isso aí é interessante. Até mesmo quem tá vendo o podcast, pra entender um pouco o lado. Cara, um lado aqui, um lado ali, um lado ali. E colocar na consciência dele e falar assim, pô, qual que é o meu lado? Entendeu? Eu acho que esse papo é legal, é maneiro, porque a gente sempre coloca, a Bíblia, o pastor, não sei o que. Pera aí, não, filho. E você, como é que você tá? Oh, uau. Pronto, cara. Eu acho que é massa explicar isso. Eu tenho uma. Eu queria voltar nessa questão do seu papai. Pastor, perdão, Maurílio. Maurílio. Eu não conheço sua história com seu pai. Eu não conheço a história do pastor Maurílio como pastor no Brasil. Quero deixar claro isso. Mas eu conheço algumas histórias de filhos de pastores. Preciso ser cuidadoso com isso aqui agora. Que ao longo da caminhada como filho de pastor, presenciou alguns traumas. E trouxeram esses traumas para a realidade de hoje. Carregam esses traumas até hoje. Isso é normal acontecer? Ou isso é específico de cada pessoa? Você acha que... Eu acredito que o pastor ele vai cometer erros. Ele vai cometer equívocos. Isso aconteceu com o Jay? Cara, eu digo que sim, tá? E não foi maldade dele, mas foi como ele aprendeu, entendeu? Gato. Cara, o que a gente acredita e como a gente também... Eu poderia estar culpando meu pai por várias coisas, tá ligado? Mas, cara, eu não vou fazer isso porque, número um, ele, dentro do conhecimento dele, ele me deu o melhor dele, cara. Uau. Pronto, velho. Não espere de ninguém uma super sabedoria se o cara tá te entregando o melhor dele. Pronto, Faz todo sentido. cara. Outra coisa, meu pai é pastor dos pobres, mano. Meu pai é pastor de pobre. Cara, ele ia pra favela, entendeu? Ele ia pra lugares que... Mano, ele nunca foi... Perdão, isso lá no Paraná? No Paraná? Ok. Nunca foi pastor de rico. Contanto que eu Que tive faz um diferença. problema do caramba Que com faz dinheiro. diferença. Faz Demais. diferença. E eu acho que tá certo. Tem que ter pastor do rico, sim. Sim. Cara, a mentalidade, a conversa. Pô,
Pô, o pastor do rico chega e fala assim, pastor, tô com um problemão. Aí, meu filho, o que a gente vai orar? Pô, tô com falta de tempo, ora pra Deus abençoar pra mim comprar um jatinho, tá ligado? Cara, é a vida do cara, eu quero um business. Imagina se esse cara chega e fala assim, não, velho, você tem que pegar esse dinheiro e doar tudo, tá ligado? Que é uma outra mentalidade. Sim. Yeah. Tem que ter, porque eu, querendo ou não, o pastor também ele é um mentor, cara. Yes. Cara, no seu dia a dia, mano, você vai se aconselhar com quem? Yeah. Pô, pastor, tô com um problema aqui. Você vai se abrir com quem? Yeah. Pô, se esse cara não tem sabedoria, mano, ele vai te colocar numa fria, velho. Entendeu? Então, cara, eu carreguei por muito tempo muitas coisas, tá? Contanto que isso aqui é a primeira vez que eu vou falar. Uau. Quando eu tinha problema com dinheiro, velho. Que eu Sério? sentava no meu sofá pra assistir televisão e eu ficava com uma culpa, cara, que eu não tava trabalhando. Entendeu? Nossa. E aí, eu falei assim, cara, não é dinheiro, cara. Não é dinheiro. Dinheiro pra mim é papel, velho. Ok? Só que meu pai, a gente passou muita dificuldade porque ele sempre teve trabalhou com as pessoas pobres mesmo, né? Uhum. Então a gente tinha roupas ganhadas. E como eu era um cara muito sonhador, aí entrou duas coisas, cara, que pá, bateu choque geral. Eu sonhador com problema de dinheiro. Entendeu? Nossa. E eu não sabia entender. Até que um dia eu fui pra uma psicóloga evangélica. Nunca tinha ido, primeira vez. Isso você é adolescente, ó? Não, faz o que? Uns 15 Agora? anos. Ok. Uns 15 Yes. anos. Aham. Ok. Talvez menos. Vamos colocar Ok. 10 no máximo, entendeu? Que eu tinha esse conflito, tá ligado? E aí, conversando, ela falou assim: Jay, sabe qual que é o seu problema? Você tem problema que você passou dificuldade e que agora você tem a oportunidade, você vai passar dificuldade. Então, sempre aquela dificuldade, sem você perceber na sua cabeça, tem aí que, pô, vai faltar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ficava uma cobrança É. dentro de Por você. quê? Porque eu falava, cara, eu não quero viver a vida que meu pai Uau. viveu. Até mesmo que eu fui largar nós tomamos conta, cara, Deus tem uns planos muito loucos para a nossa vida. E a galera chega pra gente e fala assim, pô, Jay, faz isso pra mim, ora aqui pra mim, não sei o que lá, vem, descarrega, entendeu, e tudo mais. Eu falo assim, cara, até pouco tempo atrás, mano, eu falo assim, ô pastor Jay, eu falo assim, não. Cara, eu repreendia na tora, velho. Não, pastor não, não. Eu sou presbítero, mano, eu não gosto de ser nem chamado de presbítero. Sério. Cada um é cada um, Yes. tá ligado? Yes. Cara, tipo assim, pastor, não. Aquilo lá já me pesava. Sério, mano. Por quê? Cara, ser pastor Você é viu um seu pai peso passar do por muita caramba. coisa. E Sim. qual que é a visão de pastor que eu tenho? Cara, do meu pai, Uau. tá ligado? Isso é muito sério. É seríssimo. Aplica, né? Aham. Quando fala, o pastor fala, Aham. eu vou voltar aquele ciclo ali. Mano, então por isso que eu falo, cara, o que a gente acredita, o que a gente aprendeu, é importantíssimo a gente separar. Até que um dia Deus chegou e me deu umas lapadas, velho. Deus trabalha assim comigo, eu sou um cabeça Isso dura. é bom. É. Aí eu peguei e falei assim, tá, parei. Cara, hoje tem pessoas que chegam, ô pastor Jean, não, e aí, beleza, tudo bem? Eu não repreendo mais. Mas eu cheguei a um ponto que eu fui me reconectar lá nos Legendários, velho. Legal. Entendeu? Porque era uma coisa que eu guardava lá dentro, velho. Lá dentro. Não, pastor não. Não, É. não aceito você me chamar de pastor. Sério, cara. Não sou pastor, eu sou um cara que tô aí lidando com a igreja, ajudando o pai, não sei o que lá. Não. Era um pastor. trauma, né? Querendo ou não, eu carregava um trauma. Eu queria entrar nesse Exatamente. lugar, né? Tipo assim, algumas pessoas que eu conheci, filhos de pastores, carregam traumas exatamente porque viu isso acontecer com o pai. De não, às vezes, ter medo. Exatamente o que você Uhum. tá falando. Ter medo de ser pastor, ou pastora, ou whatever, porque não quer passar pelos mesmos problemas que o pai passou, que a mãe Uhum. passou. E, infelizmente, igreja é o lugar de pessoas com problemas, né? Se Sim. não tiver problema na igreja, aí, como igual o pastorzão Cara, fala, tá certo, tá na hora de ir pro céu, tá Agora, pronto. sabe qual que é a parada? Que eu falo? É o seguinte, mano, a vida do seu pai e de sua mãe é uma. A sua é outra. Yes. Tá? Parou lá, Acabou. vamos daqui pra O frente. plano que Deus tem com você é outro. Agora eu vou mais ainda, tá? Mano, o que eu vivo, toda prosperidade que eu tenho na minha vida, não é porque Deus me deu a inteligência, não é porque Deus assim falou assim, cara, vou te escolher. Cara, eu tenho minha consciência que o meu pai e minha mãe plantou
pra caramba e sou eu que tô colhendo. Oh, E yeah. se eu não plantar, meu filho tá ferrado. Yes. Ok? Isso com certeza. Cara, essa é o que eu penso. Tá? Teve um momento que você viveu a fé do seu pai. Tipo, como que eu vou te perguntar isso? Em algum momento da sua vida, a sua fé era regada nos conselhos do seu pai, na história do pai, como uma identidade, pô, um pastor, né? Então você olha pro meu pai e fala, meu pai é um pastor, então a fé fica quase no pastor, a fé é a do pai, e quando que ela se tornou, ou se você, deixa eu tentar perguntar isso. Em algum momento a sua fé era baseada no seu pai, e se hoje você tem uma fé que ela é sua? Uhum. Quando que é que a fé deixou de ser o pastor, seu pai, para ser uma fé sua mesmo? Porque Certo. parece que faz um pouco de sentido para mim isso que você está dizendo, sabe? Tipo, a transformação da mente, como diz Paulo, né? Uhum. Bom, primeiro, quando eu comecei aprendendo com ele. Então, você absorve o que ele acredita, você também vai acreditar. Como um discipulado. Como discipulado, geralmente, as pessoas que você anda é também daquela doutrina. Então, você Sim. tá num meio que aquilo se faz realidade, tá? Se seu pai é um líder, então ele tá liderando essa galera dentro de uma realidade, tá? Só que aí, tipo assim, eu falei assim, cara, eu vou estudar teologia, entendeu? Eu quero me aprofundar mais. Aí eu peguei e fui para a Assembleia de Deus para começar a estudar teologia. Só que lá já tinha umas coisas que era mais aberta do que, tipo, o estilo Deus e amor, entendeu? E aí foi onde comecei a entrar um pouco em conflito com o pai, entendeu? Porque o pai tem a liberdade e o filho tem aquela liberdade. Então, ao invés de nós estarmos comentando sobre doutrina, às vezes eu pegava e dava aquela cutucada como filho, Aham. Sério. tá ligado? Então, E aí tipo assim, gerava um certo conflito? gerava um certo conflito. Aham. Só que daí o que que Deus fez? Cara, minha mãe morreu, e aí o que aconteceu? Cara, eu consegui um dia, falei assim, cara, meu pai tá precisando de um amigo, velho, não tá precisando de um filho. De um adversário. Ô, Gádio. Aham, entendeu? Entendi. Aí, tipo assim, eu tava aqui, ele tava no Brasil, aí eu falei assim, cara, agora eu vou ser um amigo pra ele. É. Cara, hoje, em termos de religião, cara, tem muitas coisas que meu pai me ensinou lá atrás e eu não largo. Porque Oh, eu também. Tem cul- coisas lá de trás. Bíblia é uma. Sim, Cara, ele vai ensinar, aquilo é a verdade e pronto. sim. Abre a Beleza? Bíblia lá, vem cá. Exatamente, pronto. Os velhos guarda aliado. faz assim, os velhos guarda Pronto. faz assim. Ah, é? Vem cá, senta aqui. Você contou uma história assim, né? Parecida, né? Pastorzão senta, bota a Bíblia aberta. Aqui, ó. Aham. Lê isso aqui pra mim. Agora, usos e costumes, que é onde que a gente entrava com essa parada, pô, você não pode usar bermuda, você não pode jogar bola, entendeu? Tipo assim, aonde que a gente entrava em conflito, velho, é uma coisa que, cara, se não é pra você, Tá tudo bem, segue o bem, pá. ok? Porque é o que ele acredita. Então eu tive esses momentos, né, de interagir e saber, pô, respeitar meu pai, velho. Sim. Porque Isso é muito na Bíblia importante. fala o quê? Honrar pai e mãe. Se quiser viver muito. Honrar e respeitar. Então, Se quiser viver antes muito. dele ser o meu pastor, o que que ele é? Yeah. Uau, incrível. Então eu tenho que estar primeiro alinhado aqui do que, né, para subir. Yeah. Isso é um fato. É. Isso é um fato. O que eu vejo dessa igreja, sempre quando falo dessa igreja, às vezes 20 anos aí atrás, eu me converti em 99. Eu fui para uma igreja assim também. Quando eu me converti, mulher ainda sentava de um lado, o homem sentava do outro, eles não sentavam junto. Uau. Hoje, hoje a pessoa não aceita ser tratado e mete o pé da igreja. Às vezes a pessoa vive um momento aqui na igreja e a gente quer ter tempo de mesa com ela. Quando você confronta em amor, fala, vamos caminhar junto. Isso, ele, ok, mas ele já procura uma outra igreja. Então existia uma igreja que quando um membro sai daqui para ir ali na outra igreja, o pastor liga para o pastor. Olha. Fala, pastor Tiago, Jay tá saindo daí, tá vindo para cá. Como que é isso?
Quem é esse camarada? É. Uhum. Aí o pastor, não, ele realmente não enquadra na visão, mas é um... Aliás, melhor, eles escreviam uma carta. Você já ia dizer, isso tá em comunhão, serve como presbítero, líder de jovem. Chegou sem carta, o pastor fala, senta aí. Vamos passar aí uns 90 dias, 6 meses juntos, para ver se... Ministros, evangelistas, essa coisa de assembleia, eles já chegavam ministro. Cargos eclesiásticos dentro da própria congregação, a maioria do pastor... Então era muito uso e costume, mas tinha uma coisa. Eu sou de uma linhagem pentecostal. Então, na minha igreja, eu já vi crianças da idade do meu filho de 6, 7 anos ser batizada com o Espírito Santo. Às vezes você comenta isso hoje, as pessoas falam, mentira, não pode. Mas eu já vi. Eu já vi Deus, às vezes, usar uma pessoa e uma outra traduzir. A Bíblia diz isso. Então, com todo a coisa da igreja e mudando essa doutrina, porque um exemplo, a gente era doutrinado, vai ficar 60 dias, mas sabe o que a gente fazia para quebrar a pena? A gente ia orar de madrugada. A gente saía da igreja? Não. A gente ficava lá. A gente não saía, ficava ali. Você entendeu? Recebendo, mesmo que seja para manipular o sistema. Mas não saía. Então eu acho que essa igreja, ela vivia mais coisas, mais experiências reais com Deus. Eu penso isso. Penso que ela matou muita gente. Porém, ela era uma excelente parteira. Ela só não soube ser pediatra. Deixa eu te cortar com todo perdão. Você não acha que existia, bem, lá no Paraná, por exemplo, pegando um gancho do que ele está falando, quantas igrejas havia nesse tempo aí lá na sua região, mais ou menos? Nossa, muito. Já tinha muitos? Tinha muito. Assembleia Porque de Deus lá. a minha impressão é que hoje, como tem demasiadamente As comunidades, as comunidades, meio que as pessoas estão meio que, opa, vou nessa igreja, não gostei, vou pra outra, e nenhuma tá boa. Uhum. E parece que fica escolhendo um menu de igreja. Deixa eu ver se essa aqui faz isso. Ah, essa não serve pra mim, vou pra outra. E aí acaba que nenhuma serve. Esse limite também, ele precisa ter um pouco de cuidado, você não acha? De também saber, opa, peraí, deixa eu escolher, esse aqui é o lugar, porque é difícil você encontrar uma perfeição para todo mundo. E eu ia dizendo isso quando eu falava sobre diferentes culturas. Eu sou carioca, e você tem uma cultura diferente, ele tem uma cultura diferente. Você tem um cara do Acre, você tem um cara do Pará, a gente tem gente aqui do Pará, a gente tem gente aqui do Goiás, carioca como eu, a gente tem gente de São Paulo, todo lugar do país. Então é difícil você agradar a todos, né? Esse equilíbrio é um pouco difícil, né? Cara, o que eu aprendi, tem muita gente que fala assim, pô, você tá em igreja americana agora e, tipo, lá a galera é fria, cada um termina o culto e vai pra sua casa, entendeu? Aí eu vou entrar nesse negócio de cultura, beleza? Cara, às vezes você juntar muito com crente, dá merda. Por quê? Dependendo como é que tá a fase da vida da galera, cara, e você pode falar com vários clientes. Qual que é a decepção das pessoas? Pô, falei pro fulano de tal pra orar por mim, desabracei, era meu amigo e tudo mais, o cara chegou ou a mulher começou a colocar lá fora pros outros e tudo mais. Inveja. Cara, a gente tá falando de igreja, nenhuma igreja aqui na face da terra é perfeita. Não é. Agora, pelo fato de ter hoje estilos de igreja diferentes, hoje muito, aí eu entro por um ponto. Beleza, qual que é a igreja que eu vejo que é o meu estilo? Que nem isso, eu sou reggae, mano, tipo assim, curti demais a reggae, cara, eu tô na igreja de reggae, tá ligado? Agora tem uma outra coisa que não pode confundir. Igreja número 1 nunca vai ser perfeita, ok? Igreja número 2, ela vai te ensinar a você a ter, como diz, conflito contigo. Agora, esse conflito beleza, não quero passar por esse conflito, então eu vou pra outra igreja porque o pastor lá não pega no meu pé. Yes. Tá ligado? Isso. Então é isso que eu vejo. Então, tipo assim, tem muita gente, até mesmo eu falo por mim que eu tenho que me cuidar. Pô, às vezes chegam umas palavras lá, tipo assim, pá, pegou em mim. Falo assim, mano,
cara, I'm sorry, o pastor tem muita coisa pra fazer. Não é esse negócio de ficar, tipo assim, pô, você tem que fazer isso aqui, entendeu? Yeah. Cara, a gente tá lidando com Deus, então, tipo, não importa onde que você vai. Não, importa qual igreja que você vai, não é também qualquer igreja, né? Cara, você tem que analisar sempre. O conflito é com a igreja ou o conflito é pessoal, tá? Agora, outra coisa. Cara, tem gente que é mais barulhenta, tem gente que é de culturas diferentes, mano. Cara, se você não é dessa pessoa, cara, tipo assim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Pode ficar na sua, você não precisa se reunir toda vez, cara, tem que estar ali junto. O tal de pertencer, cara, é porque aquelas pessoas são aquela patotinha, né? Eu tenho que pertencer àquele grupo. Mano, esquece. É. Cara, igreja, você é ser humano, entendeu? Cara, você vai se moldando devagarinho, entendeu? Você vai adquirindo uma cultura daqui, outra ali, mas se você for de peito aberto, você vai levar uma lapada. É. A igreja hoje, ela dá mais, na sua concepção, a igreja hoje ela dá mais estrutura pro pastor. Estrutura que eu falo não é nem física. A estrutura que eu quero dizer é, a igreja hoje tem uma preocupação maior com o pastor pai, com o pastor marido, do que a igreja que você viu na sua infância com seu pai, na sua adolescência? Não vejo diferença. Mesma coisa. Eu vejo a mesma coisa. É. Você acha que É. então é uma coisa mais do próprio pastor criar limites? Exatamente. Cara, você falou tudo. Pastor criar limites. Por quê? Tem muitos pastores que, por mais que tenha ali o local para ele se aconselhar, porque é outra coisa também que eu falo, mano, qualquer ser humano você tem que ter um acima de você. Todo pastor tem que ter pastor. Tem que ter um pastor, né? Exatamente. Cara, por quê? Mano, É onde ele vai quem que buscar corrigir? conhecimento, ele vai buscar, né, Aham, melhorias no dia a dia. exatamente. Já. Então, Exemplos nesse que ponto... provavelmente esse cara errou já de alguma forma com alguma coisa. Ele vai falar, ó, Nossa, não velho. faz isso não que isso aqui vai dar errado, já fiz. Cara, Né? e tem outra coisa. O maior problema pra mim que eu vejo é os pastores ficarem estagnados. Então, quando você tem um acima de você, o cara, você vai ter um apoio ali pra você renovar sua mente, pra você trabalhar, cara. E Porque as ele coisas vê uma ficar- coisa que você não tá vendo. Você Exato. viveu um pouco disso, Jay, assim, com seu pai dele. Posso falar isso com liberdade. Minha esposa é filha de pastor e ela conta que em dados momentos o pai dela se dedicava muito à igreja. Assim, demasiadamente, porque era apaixonado por aquilo ali. Você viveu isso também, assim, de ver seu pai assim se dedicar demasiadamente, tipo 23 horas do dia dele à igreja, de alguma forma assim, você achar, poxa, queria sair com meu pai hoje. Isso aconteceu com o Jay pequeno, assim, um Jay jovem. Cara, eu Queria acho ter curtido isso com meu pai, não pude, porque meu pai era Sim. pastor, meu pai tava dedicando a... Aham. Você entende o que eu quero dizer? Porque assim, eu vejo uma criança, por exemplo. A criança não tem o mesmo chamado do que um pastor. Ela é o quê? Ela é uma criança. Quer brincar. Dentro da criancice dela, o que ela quer? Brincar, quer um Divertir. pai, Yeah. tá? Então ela tá assim, ó, cagando andando, velho, É. pro seu negócio. Yeah. Entendeu? Ela não faz noção, mano, da importância do pastor ir lá orar por alguém, Deus curar ou então ressuscitar. Precisa Cara, ir ela lá não fazer tem a visita noção, pro velho. Thiago, porque o Thiago tá com um problema lá. A É. noção dela fala assim, poxa, cadê o tempo com meu pai aqui? Pô, o pai não Igreja tira, de pra ele não novo. joga. Pô, igreja de volta, cara. Pô, meu pai não faz isso, meu pai não faz aquilo, entendeu? E eu vejo que às vezes as pessoas fazem com maior amor e carinho, tipo assim, cuidando lá fora, mas aqui dentro fica bem... não tem esse Que balanço. não deixa de ser igreja também, a família, né? Aí vem o que eu falei, antes dele ser meu pastor, o que que ele é? Uau. Antes de ser meu pastor, o que que ele é? E isso é muito sério. Porque às vezes a gente fica dizendo que a gente tem um chamado, mas a gente não tem um chamado. É o chamado que nos tem. Então isso é apaixonante. Se perguntar para mim, abertamente falando, eu quero vir para a igreja toda hora. Isso é de verdade. Só que esses dias eu saí com o Arthur, eu fui levar ele para ver um jogo de basquete. Uhum. Aí ele tava meio desconfiado que ia rolar algo legal. Quando foi chegando no lugar, a mãe dele ligou. E a mãe dele já ligou pra fazer um pega mesmo, sabe? Aí
Ela falou, põe no speaker. Eu botei no speaker. E a mulher falou, você já tá quase chegando? Eu falei, já, tá quase chegando. Ela falou, que bom, vocês vão gostar dessa igreja. Matou o menino. Ele olhou assim e falou, pai, igreja de novo? Sério. Pai, de novo? Tipo, pô, eu vou na igreja toda hora com você, a outra vez a igreja? Ah, não, eu não quero ir na igreja de novo, não. E aí é o seguinte, isso é verdade. Às vezes nós adultos, a gente não diz a verdade. Por exemplo, aqui às vezes tem liderança, fala comigo, fala com o Tiago, e aí fala assim, poxa, pastor, eu domingo tô na escala do culto, mas a gente tem um filho de um amigo meu, vai apresentar ele lá na igreja, eu posso ir só tocar ou cantar, ou vou ficar lá na porta só até o pessoal chegar, depois eu posso ir para lá? Eu falo, não, você já pode ir para lá direto. Porque a igreja não pode ser uma prestação de serviço, Uau, yeah. sabe? A igreja, eu acredito na igreja que acaba vai ter virando funcionário. Um peso, de certa forma. Esse cara não vai cultuar. Né? É o culto Foi lá, hoje. cumpriu Ele foi lá, cumpriu o protocolo e tá indo embora. Foi embora. Sabe? Tipo assim, eu às vezes tenho esse problema aqui, tá eu e o Thiago ali na frente, e aí toda hora a água, não tem água no bebedouro. Fala, então ninguém não bebe água. Agora eu não quero saber. Tipo assim, agora porque o pastor junto com a administração da igreja, aí eles têm sérios problemas para prestar um culto. E eles têm sério problema para ser pai. Eles têm sério problema para ser marido. Nesse ponto aí eu vejo que muitas pessoas deveriam de largar a placa da igreja e carregar a igreja. Cara, você carregar a placa de igreja é uma coisa, carregar a igreja dentro de si é outra totalmente diferente. Por quê? Cara, quando eu tive isso na minha mente, isso daí, cara, foi libertador, mano. Por quê? Cara, hoje eu venho aqui na tua igreja, já participei de vários cultos já com vocês, ok? Já palestrou aqui, inclusive. Já estive aqui, curto a visão de vocês, não é porque vocês são meu amigo, mas eu sou direto com o Jefferson. Cara, quando ele fala assim, dá uma opinião, cara, eu falo, você quer minha opinião? Então é direto, o que eu tô vendo, que essa é a minha realidade. E, velho, eu curto a igreja de vocês, cara, é massa a visão dele, tipo assim, não é aquela visão presa, Radical. radical. Não é. E isso que vocês fazem, cara, tipo, tem pastor que tem medo de perder. Cara, esquece, mano. Oh, yeah. Mano, quem carrega a placa da igreja, quando vê outra placa mais bonita, Oh, yeah. Entendi. quem carrega a Entendi. igreja Vai, é entendi. Cristo lá, é Cristo aqui. Entendi. Entendeu? Isso tem Não muito. tem problema. Eu sinto que aqui na América isso tem demasiadamente. Aqui eu acho que tem mais que no Brasil. Né? Essa coisa de placa tal, não vou lá. É meio que uma. Eu não sei se a palavra rincha é a melhor palavra, mas é meio que uma coisa meio que. O povo não vai muito na igreja do outro, que eu lembro que no Brasil, às vezes, vinha. Como se fala? Era tipo uma comitiva. Caravana. Né? Ó, a igreja tal tá visitando a igreja tal. Isso era super nice. Eu não vejo isso acontecer muito aqui, sabe? Existe algo violento com isso. A gente começa um trabalho aqui. Minha família, sua família e um pouquinho de pessoas. Dá muito trabalho consolidar um time. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho manter pessoas que chegam na igreja. As nossas pautas de reuniões aqui, o top da linha é como consolidar pessoas. Então eu e o Thiago tá sempre quebrando a cabeça. Agora vamos pensar o pastor, no exemplo do seu pai, que precisa de grana, né? Precisa de grana, ele precisa de grana para viver. O Jay acabou de falar aqui, vivia de ganhar roupa. E às vezes o pai, quando pega a grana, ainda dá a grana. Porque pastor faz isso. Dá a grana dele pros outros. É tipo assim, eu preciso comprar comida e eu deixo comprar a comida por mim para dar o dinheiro pro outro comprar comida e fico sem comida. Então a gente sabe de pastor que faz isso. Aí aqui na América ele vai construindo um povo. Aí ele consegue montar um povo. 10 anos. 15 anos. Aí fechei um time. Jay, Gediels. Pô, essa galera oferta. Essa galera vem no culto. Essa galera
me substitui quando eu não tô, tal e tal. Pro reino crescer, eu preciso falar, Jay, vai. Tiago, vai. Vamos abrir uma lá em Alfareta, vamos abrir. Só que se eu falar vai, eu perco. Eu perco em tudo. Uhum. Eu perco o obreiro. Eu perco, às vezes. Estamos falando de 10 anos. Às vezes ele já é um empresário. Aí eu perco o dízimo. Porque ele tá preso nisso. Porque essa igreja agora já dá um conforto que ele nunca viveu. Aí às vezes ele até. Meu Deus. Vai eu para onde eu não posso. Mas às vezes ele até fala assim, Jay. Eu ganho 1.200 ou 1.000 por semana. Mas quem paga a casa? É a igreja. A prestação do carro é a igreja. Então, para montar... Irmãos, eu não estou falando de erro, não, tá? Eu não estou falando que isso é errado. Mas para montar isso aqui, deu trabalho. Mas para o reino expandir, ele precisa acreditar que ele tem que desmontar isso aqui. De alguma forma. E aí ele olha assim e fala, minhas ovelhinhas, minhas ovelhinhas. E aí o que ele começa a fazer? Castrar potencial. Cara, a Bíblia é muito clara em falar em semeadura. Isso é uma... Agora, até a terra para você semear, ela precisa de descanso. Então você vai fazer o quê? Você tem que plantar, você tem que semear em outra terra. Cara, novamente, é a tal da sensibilidade hoje que eu vejo assim que às vezes as pessoas nesse mundo corrido e a falta de julgamento, tudo acaba que deixando esse ponto literalmente escapar. E eu acho também que você começa a ter medo, né? Ter medo de... O medo da... De perder. Medo de perder. Medo de perder e medo de fazer falta. Agora, Sabe? aí que entra, Jefferson, olha só. Cara, isso aí até dá uma palestra isso aí. Se eu carrego a igreja e não a placa, cara, número 1, eu vou ter respeito por quem eu sou na casa de Deus. Qual é a minha atividade? Qual é a minha responsabilidade? Se eu tô com a placa, eu vou vir aqui porque eu quero te servir, quero servir aqui a igreja local. Entendeu? Agora, se eu estou agarrado com Cristo, com a igreja de Cristo, cara, eu vou vir aqui, vou dar o meu melhor e eu sei que minha responsabilidade é tal dia, tal dia, tal dia, não precisa ficar me ligando, não. Ou você precisa ficar, ou você vai vir, você não vai vir. Eu sei que a minha responsabilidade não é qualquer coisinha que vai fazer eu cancelar de eu vir aqui fazer. Eu sei que a minha responsabilidade é dizimar, é ofertar, é missão. Cara, essa é a melhor coisa que você faz na vida. Você vê a placa lá, See Us Cast, quer dizer para uma pessoa que carrega a igreja, que essa igreja se identifica dessa forma, eles têm essas formas de conduta que eu, como igreja, como uma pessoa de Cristo, entendo o que eles estão fazendo e eu estou servindo. É que isso precisa ser sobre, literalmente assim, sobre reino. É reino, velho. Porque, tipo assim, às vezes, essa igreja aí, que nós falamos que era extremamente tradicional, cara, ela tem um formato de preparar pessoas pro reino. Pô, a gente competia. Aqui com o pastor Carlos a gente competia. Quando chegava final do ano, nós já tava fazendo campanha. Quem ia ser o líder de jovem, quem ia se tornar presbítero, o outro ficando triste porque o outro se tornou presbítero. Você entendeu? Então a gente almejava. Ansiava aquilo ali, né? Aí hoje o que eu quero dizer é que existe igreja que tem cara almejando isso. Cara, eu conheço pessoas que já podiam estar pastoreando há muito tempo. Sabe? Pastoreando há muito tempo. Porque quando eu olho pra ele e olho pra mim, parece que ele é muito melhor do que eu. Sabe? E aí eu tô aqui pastoreando, por que ele não tá com 15 pessoas ali, 30? Às vezes é melhor 10 igrejas de 50 do que uma de 500 bitolada. Cara, e querendo ou não, me perdoa o que eu vou falar agora, mas é a minha opinião, pastor bitolado vai ter os membros bitolados. Vai ter.
Porque a tropa é Ambiente. espelho do guia, né? A gente fala isso no Aham. militarismo, a tropa é espelho do guia. Ou até mesmo se um te leva pro buraco, os outros vão pro buraco. Cara, é Bíblia. Sorry. Pronto. Eu vi um grande pastor e o casal da equipe de louvor dele tava caminhando para o casamento, mas caíram. Aí ficaram uns 3 meses tendo relação. Aí pesou demais procurar o pastor. Falou, pastor, já tem 3 meses que a gente tá ficando junto. Então a gente veio cá para falar pro senhor e a gente tá ok com a decisão que o senhor tomar. Aí o pastor olhou para ele e falou, tem 3 meses que vocês estão ficando juntos? Falou, 3 meses. Falou, nó. Oi, você estava cantando bonito nesses 3 meses. Falou, pois é, mas a gente estava em pecado. O que o senhor vai fazer? Ele falou, então vamos orar. Orou, abençoou eles e falou, pode ir para casa. Só, pô, e a escala domingo? Ele falou, a escala domingo você está na escala, pode vir. O próprio casal falou assim, pô, pastor, mas Dá um banquinho aí. dá um banquinho. Porém, ele não confessou? O que a Bíblia diz? Aquele que confessar e deixar, esse aí alcançou a misericórdia. Vai, não peque mais. Vai e não peque mais. Então, o que eu vejo é que a gente pega fatos isolados porque o ministério do meu amigo Tiago ameaça o meu, eu meto ele na geladeira. Porque eu não quero perder o reinado. Todo mundo aplica Marta e Maria para uma questão de que Marta estava desatenta. Mas você entende que Marta só queria trabalhar para a Fazer o igreja? melhor. Ela queria fazer o melhor. Ela só queria fazer o melhor, né? Ela só queria fazer o melhor, sabe? Ela queria era servir e Maria queria escutar Jesus. E era isso. Então, existem na igreja gente que não quer, ele não quer altar. Ele quer trabalhar, né? Ele quer trabalhar. E deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Então, tipo, se você... a igreja é de Jesus, mano. Deixa de querer cuidar da vinha que não é sua, como diz aquela canção da Thaís Garcia, man. Você vai se esforçar e aí, às vezes, o próprio Jesus vai falar, olha, você tá trabalhando muito, mas a boa parte... Sabe as coisas mais loucas que eu aprendi com meu pai? Foi que dinheiro não importa. Não. Eu tive que até arrumar, tipo assim, da forma que eu peguei, é diferente porque o chamado dele é diferente. E nada nos faltou. A primeira coisa é essa. Ok? Beleza. Cara, teve um episódio que eu lembrei aqui agora. O pai e a mãe tinham uma igreja lá em Ponta Grossa. Voltando, uma carreta da Perdigão pegou fogo. Ok? E aí o motorista falou assim, pega aqui os hambúrgueres, tudo, porque senão vai pegar fogo. Não vai... Papai e mamãe pegou hambúrguer. Cara, chegou em casa, a gente super feliz, velho. A gente comeu alguns meses aqueles hambúrguer. Só que com um gosto de fumaça. Tá? Isso me faz dar valor, velho. Ok? As pequenas... Nada me faltou, porque até lá Deus estava me ensinando a dar valor pro futuro das coisas que estariam por vir. É que Paulo Ok? Paulo diz isso. Paulo fala, olha, eu sei o que é tá com a bagaça, sei o que é tá ferrado, sei o que é ser amado, sei o que é ser odiado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é sobre dinheiro mesmo, é sobre valor mesmo, valor, cara, valor é... Pai ensinou que, cara, o que é de real é real, o dinheiro é de cada um, não toca no dos outros. E por mais que você converse com muitas pessoas e falem, pô, você é filho de pastor, cara, parece que você tem que ser a perfeição, tá ligado? Eles te olham assim como, pô, você não é um ser humano. Você tem que ser um anjo perfeito, tá ligado? Cara, e não vai ser.
não vai ser Isso é filho de implantado pastor. desde pequenininho, né? Cara, desde pequenininho. Desde na salinha da igreja. Eu acho que pelo esse fato da gente ficar tão, tipo assim, só na igreja, quando a gente vai pra igreja, aquilo lá é o nosso playground, velho. A gente acha que a gente pode brincar, correr de baixo, fazer o que a gente pode, porque papai é pastor também, né? Então, tipo, cara, eu digo que foi pra mim a melhor experiência da minha vida ter um pai pastor. Porque por trás eu vi muita coisa, muito milagre. Uau. Sim. Cara, foi assim, coisas maravilhosas que aconteceu na nossa vida, que eu vi no mundo sobrenatural, que não, basicamente hoje é difícil você ver e não paga, velho. Você fala dentro da sua casa. Dentro da minha casa, milagres, cara, Então coisas fala loucas. algo absurdo. Um assim que você vai olhar agora, esse aí. Aham. Cara, uma experiência comigo, quando eu fui pra igreja, né? E aí que eu comecei a ver, e eu lembro disso de business, Deus me atentando. Eu e um presbítero, né? A gente falou assim, então tá, a gente vai cuidar de um lado da cidade, né? E a gente ia, fazia evangelização, orava, pai, não sei o que lá. E a gente achou uma casa, né? E a igreja tinha condições zero. E eu falei de meu pai, falei assim, pai, compra essa casa, financia, que aqui vai ser a igreja, pai, não sei o que lá. Cara, e essa foi a primeira vez, assim, que eu senti que depois o pai pegou e vendeu a igreja, deu lucro, entendeu? Porque a igreja, você sabe que é difícil. Espalhou, cara, é difícil depois você tá mantendo elas. Mas a igreja pôde ter um retorno, investir na sede. Então, assim, quando eu vejo lá atrás, isso daí é o que eu faço hoje em casas, cara, é mesmo, tipo aquele, cara, isso aqui, ó. Entendeu? Então, esse feeling começou lá atrás e pra mim eu trago até hoje, é fantástico. Eu vejo assim, foi maravilhoso. A gente vai caminhando pro final, Sim. mas eu não podia terminar isso aqui sem uma pergunta que deixasse um probleminha pro Jay se virar. E lembrando que a gente não combinou perguntas aqui, né? 100%. Não combinamos perguntas. É isso, eu tenho problema, tem um pastor aqui pra dar por ele e fazer mais Pergunta dele. E aí, pastor, o que você acha? O Jay é um cara do business. Sim. O Jay é um cara que tem o business correndo no sangue, né? Já falei sobre isso, a gente trabalha junto, eu tenho aprendido muito do seu lado. Você acha que o business entrou nas igrejas hoje em dia, de alguma forma? Não só entrou, mas como sempre teve em algumas. Não generalizo, Ok. ok? E não é na igreja, é no condutor da igreja. Tá? Porque a igreja em si. É bom que você tá falando isso na frente dele, né? Vamos, E eles são amigos, você se vira. Não, mas mesmo assim, cara, tipo assim, mano, eu tenho Era uma isso que eu coisa que queria. falo, velho. Eu não adulo o pastor. Não passo a mão. Não pode. Porque esse que tomou esse cargo, essa consciência de ser pastor, cara, A responsabilidade. triplica, velho. O problema é seu. Você aceitou. Não vem falar depois a besteira, não. Você aceitou. E tem outra coisa. Se não tá aguentando, sai. Você pede pra sair. Tá tudo bem. Tá? Tá Se tudo não bem. tá aguentando, sai. Melhor do isso. que você começar a fazer um monte de merda, porque você vai estar fora da presença do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, e começar a fazer com que a igreja, Você supostamente, tá conduzindo é o pessoas. business, sendo que, na É. verdade, é a vida dele que tá um business. Ok. Tá tirando dinheiro aqui, tá comprando não sei o que lá, tá não sei o que lá. Eu sou a favor do pastor ganhar, sim. Eu Tá a também. favor? É um puta de um trabalho. Tá? Sim. Eu sou a favor até de pastor ter psicólogo, tá ligado? Sim. Porque, mano, vou te falar uma coisa. Você ficar o dia inteiro escutando o problema dos outros, mano, você tem que saber descarregar, você tem que... Cara, você tem que ter o muita seu coisa. tratamento, você, entendeu? Muito BO, né? Agora, muito problema. nesse ponto aonde que a pessoa em si começa a achar que, pô, tá dando muito dinheiro aqui, tá dando muito dinheiro ali, eu vou fazer uma coisa legal aqui pra angariar mais dinheiro, vou colocar pro meu fundo, cara, eu sou a favor que o pastor também, ele tem que ter aposentadoria. Cara, o Sim. pastor ele tem que ganhar pra aposentadoria, porque é tempo que ele tá deixando ali. Cara, tá dedicando a vida dele ali, né? Quando ele ficar Quando velho, ele ficar velhinho, como é que vai ser? a maioria das vezes que eu vi, ok? Esse é um bom Pastor ficou velho, você não presta. E aí vem trabalhar, Mas novo já chega. O Ah, novo substitui, chega chega cheio de gás. Aham. Estratégia nova. Estratégia nova, Aí o pastor vai trabalhar de quê? Uau. Ok?
Você ganha dinheiro com o quê? Entendeu? Ele dedicou, sei lá, às vezes 30 anos da vida dele ali. Dele. E aí, como é que Agora- faz agora? Business na igreja, eu vejo que é o líder. Se você tem um líder, isso aqui eu não tô nem aí. Você não tem você tem um líder, ok? Que esse cara é só dinheiro pra si e suga da igreja, não dá de volta pra igreja, sai fora, velho. Aí pode sair fora. Sai fora. Vou dar um outro, só rapidinho, antes de Nada. terminar. Um outro detalhezinho. E quanto à questão das pessoas que vêm pra igreja cobrando? Cobrando? Isso acontece. Cara, O que você acha? Porque algumas igrejas, por exemplo, a gente tá aqui, né, pastor? E em algumas situações, as pessoas vêm pra cá e falam assim, olha, eu vou pra aí, mas o custo é tanto. Ah, entendi. Aham. O custo é tanto. Só que a gente faz o cálculo matemático, né? Poxa, a gente entende que tem que ter um dinheiro de passagem, tem que ter um dinheiro de alimentação, tem que ter um dinheiro de hotel. A gente entende que a pessoa precisa ficar aqui e vai ficar em algum lugar. Só que às vezes esse valor é exorbitante. Certo. E aí, nesse lugar que eu queria entrar, tipo assim, o que você acha disso? Parece que às vezes, Uhum. ao que me parece, é que já está existindo um business nisso também. As pessoas estão pensando em lucro. Em algum momento isso passa na minha cabeça. Eu não quero ser incisivo nisso, mas em algum momento passa na minha cabeça que isso parece ser uma forma de lucrar, né? Tá, nesse ponto aí, cara, eu sou meio polêmico nesse ponto, porque eu vejo em um ângulo muito aberto, eu penso, ok? Primeiro, número 1, tá? O que é um valor grande? Cara, um valor grande pra você é uma coisa, pra ele é outra coisa. Por quê? É verdade. Porque ele tem uma puta de uma equipe por trás. Sim. Cara, Isso é muito real. eu, como filho de pastor, eu vi o tanto de tempo que meu pai dava grátis pra igreja e ele não tinha como trabalhar. Óbvio. Beleza? Tem como ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ok. Como é que ele vai colocar comida em casa? Tem que ter. Eu tenho que pagar porque meu pai vai gastar 5 horas lá na igreja? Eu tenho que pagar porque o meu pai, ele vai gastar 5 horas estudando a palavra? Eu tenho que Tem isso pagar porque meu pai vai ficar 2 horas orando? Então é a sua família, tá? Tem a sua família, ok? Agora, se eu quero ficar rico, ok? Porque Deus me deu uma sabedoria fantástica, entendeu? E com isso quero ficar rico, cara, esquece. Tem alguma coisa errada. Agora, mesmo assim, eu não sou contra, cara, pagar 1 milhão pra um cara vir na igreja. Por quê? Por que você vai querer chamar uma pessoa de 1 milhão? Por que um pastor tem interesse em chamar uma pessoa de 1 milhão? Porque eu te garanto que os seus membros vai ser abençoado por isso. Ele não pode pensar só nele. Não pode pensar. E existe também o risco, de alguma forma, de aquele cara que nunca pisou na igreja vir por conta dessa 100%. pessoa também. Sim. É uma forma de convencer do evangelho aquela pessoa que nunca veio e de alguma forma ela vir. Eu Agora, acredito nisso eu também. sou empresário, tipo assim, eu tô beleza, venho pregar aqui, entendeu? Deus me deu uma palavra boa, venho pregar aqui, o pastor chega pra mim e fala assim, e eu conheço a necessidade, assim, pelo menos eu vejo a necessidade da igreja, aí o pastor chega e fala assim, mano, tá aqui, ó, obrigado, uma oferta, você abençoa a nossa casa, cara, aí sim, se eu pegar essa oferta, ok? Cara, pra que eu preciso disso? Entendi. Quem precisa mais, você ou a igreja? Nesse ponto, novamente, é o make sense, entendeu? Mas tem muito nego aí que estão pagando e não vale um centavo. Tinha que terminar com eu. Eu, na verdade, se cobrar, eu não chamo, não. Você é contra? Pastor, Não é que eu sou- isso daí. Não é que eu sou contra, mas se cobrar, assim, cobrado mesmo. No meu livro eu coloquei um que me mandou um contrato. Eu peguei o contrato dele, tirei o nome dele. Os caras falaram que se eu colocasse o nome Toalhinha dele- branca, quentinha. Aí eu botei lá, falei, eu quero isso, o carro que vai me buscar isso. Eu falei, aqui você não precisa vir, não. Não era o Jay, não, quando ele veio aqui fazer a palestra? Agora, Não foi, não. eu não sou contra. Vou te falar um que eu não sou contra de jeito nenhum. Ofertar. Ofertar na vida do camarada. Abençoar. Vê aí, você se esforça. E outra coisa, dê a oferta da viúva.
Não fica com canguice na oferta, não. Oferta de verdade, oferta mesmo, você entendeu? Porque isso é meio que os dois. Cobrada eu coloquei. Não tô falando que eu nunca vou trazer. Sim. Eu acho que isso tem muito sobre proporção de igreja. Vamos pensar que a igreja também quer fazer um business. Quer trazer o fulano de tal, que ele é muito bom nessa área de empreendedor. Ah, Aí o cara cobra. Aí você cobra uma inscrição para quem quer ver também. Por exemplo, o Thiago Brunet. O por Thiago exemplo. Cara, Brunet, quem ele que é não de- queria trazer o Levando, cara? né? Yeah. Aí você cobra uma Entendeu? inscrição, o cara vem aí, lota a igreja, vai falar, ó, tá rolando aqui um business e tá tudo certo. Tá tudo certo. O meu problema é quando cobra assim para vir cá em uma conferência profética. Falta uma conferência profética. Pois eu falei o ano passado a gente trouxe aqui uma mulher e um pastor muito relevante mesmo. E eu fiquei de cara. Isso vai virando uma vergonhice também. Porque já estamos sem filtro, vamos nessa, né? Porque é assim, ó, o pastor da igreja liga pro famoso. Pro coleguinha. É. Fala, ó, a gente tava orando, Deus soprou que se Deus confirmar no seu coração é de você vir aqui. Aí o cara, tá bom então. Tem uns que falam, vamos orar. Aí ele te liga no outro dia. Falei aí, fala, tá tudo bem. Aí o pastor fala assim, então, a gente tem aqui uma cultura de honra. A gente carrega isso como princípio. E a gente quer ofertar na sua vida. A gente não quer fazer isso também de uma forma que entristeça o seu coração. Quanto seria? Aí o outro famoso fala, bom, a última igreja ofertou tanto. Aí o pastorzão fala, se for um tanto que ele não dá conta, ele fala, tá bom, então eu te ligo para te dar uma resposta. Mas se é um tanto que às vezes ele mata a galera de cozinhar, fazer janta, fala cada líder vai dar senhão e vamos levantar o dinheiro e não sei o quê. Só que aí nesse lugar, eu tô falando porque eu fiz, né? Aí quando eu fiz, eu falei, cara, é uma mentiraiada. É tudo mentira, man. É tudo business. Cara, se é o business, fala, quanto você cobra? Eu cobro tanto. Então eu vou ver se a igreja te paga. Pronto, Pra que ficar com esses negócios? Eu vou orar, eu vou... Você entendeu? E aí se torna um peso. Não E tem quer que eu te colocar falo, carga, né, Gê? nas pessoas. O peso vem aqui dentro. Que a hora que essa pessoa tá aqui, técnica ela é demais. Mas a igreja não recebe. E eu quero te fazer uma pergunta. Rápida, Manda. pra gente terminar. Fazer umas perguntas rápidas. Dinheiro ou tempo? Tempo. Literal. Tá, peraí. Peraí. Qual que eu escolheria ou qual que é o mais importante pra mim, né? Porque você falar assim, ó, você veio podcast aqui, você quer dinheiro ou tempo, né? Tá tendo. Não, pra sua vida. Pra sua vida. Pra minha Pra vida? sua vida. Ah, oxi. Tempo. Tempo. Liderar ou servir? Servir. Planejamento ou coragem? Planejamento. Livro ou podcast? Livro ou podcast? Podcast. Café ou energético? Ah, os dois. Sério, cara? Porque eu posso tomar um café se tiver com a Red Bull perto de mim, sentir o cheiro, é os dois, ué. Cara, eu tô muito feliz de você ter vindo aqui. Acho que você é um cara que teve a ideia disso. Eu já, abertamente, assim, nós somos amigos. Eu já vi, assim, a sua coragem de pôr a cara, Você já me disse isso, você já falou, Jefão, pô, você é pastor, mas tem que pôr a cara. Tem que pôr a cara. E é um meio de evangelismo e existia um desejo já no coração, mas aqui também quero falar thank you pela vez que você convidou a gente para estar lá e acho que você tem uma parcela muito grande do nascimento disso aqui, não é verdade, Thiago? Com certeza, inclusive no fato de começar, inclusive eu quero que você fale sobre o seu podcast também, mas antes de terminar, eu preciso fazer uma coisa que eu fiz aqui na igreja e eu queria fazer nesse primeiro podcast também, que é te agradecer eu vou tentar fazer isso sem chorar de novo, em 2017, quando eu precisava muito de um dia de trabalho, eu falei isso pra você,
num dia de trabalho e quem vem pra cá sabe o quanto é difícil às vezes a gente conseguir arcar com todos os compromissos que a América nos cobra e as contas chegam em dólar. E eu lembro que nessa oportunidade eu não sabia nada de piso e você me deu um dia de trabalho. Eu falei e agradeci isso e eu queria te agradecer de novo, porque foi uma oportunidade que eu tive sua e eu nunca mais esqueci disso. E eu lembro que eu pedi pra você fazer uma coisa que ninguém faz aqui, que é trabalhar e pagar no mesmo dia. Eu precisava desse dinheiro no mesmo dia, era 120 doletas, era muito dinheiro e esse dinheiro era o que fechava a conta do aluguel. E eu lembro que você, rapaz, eu não faço isso não, mas eu vou te pagar. E você fez isso e me ajudou muito. E hoje poder trabalhar com você e caminhar com você para mim é uma honra. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estar aqui no nosso primeiro podcast. Fala um pouco também do seu podcast também. Que isso, Pra cara, quem isso quer. é um prazer, né? Mas isso daí, cara, desde quando eu abri meu business, primeiro business, eu falei assim, primeiro o dinheiro vai pros outros, depois vem pra mim. Aí eu gasto o que é meu, entendeu? Porque meu pai me ensinou assim. Então, Top. cara, meu pai foi fera, velho. Isso Seu eu carrego seu também. nome vale mais que qualquer coisa, né? Porque onde isso. chegar e falar Jay, tem que falar bem. Eclesiastes. Tem que ter. É, Yeah. pronto. Tá. Yeah. Então, não é merecimento meu. É. Só tô seguindo algo que meu pai me ensinou. Top. Ele aprendeu aonde? Na Top. Bíblia. Uau. Ok? Uau. E é isso que acontece. Se você fizer o simples e o certo, cara, você impacta vidas. Sim. Precisa de muito. Cara, você vê, tem 10 anos isso. Faz, não sei o Vai pra 10 anos isso, eu nunca esqueci. Não, ó, tem. É top. É top, eu nunca esqueci. Cara, Deus é bom demais. E, velho, prazer mesmo de ser parte disso aqui, cara. Top. Tipo, primeiro, colocar semente no coração de vocês. Vocês puderam sentir o que é ter um podcast, o que é participar de um Sim. podcast. E eu falo, cara, que cada vez mais vocês vão ficando melhor e melhor. E não esquenta a cabeça não com o que vir. Porque se o coração é transmitir esclarecimento, transmitir o reino, cara, Sim. só faz sua parte, que o resto lá, cara, é com Cristo, cara. Eu Com fico Cristo. muito feliz. É. Vocês são gente muito fina, gente séria. Conheço você, gente séria. Então, eu sei que é um podcast que vai vir com seriedade, Sim. tá? Claro. Então, são pessoas que vai fazer aqui dentro, mas não fica só aqui. É. Faz lá fora também. Yeah. Que esse é o É. total diferencial. Cara, Yeah. eu posso vir aqui, colocar uma máscara, passa o cara aqui, Lá chega lá fora, mano, Yeah. tá? Deus abençoe a igreja de vocês, que Amém. muitas vidas Amém. possam vir aí através do Cia Us Cast. Cast. Cia Yes, isso, né? yes, sir. Cia Yes, Us sir. Cast. Thank you, Rafa. Obrigado, Rafa. Verdade. Tá ali o Rafa ali atrás, ali, nos ajudando, nos abençoando também. Rafa também é uma referência aqui pra nós, É. né? Cara, Foi essa parte. Você sabe que ele tirou a identidade da CIA, né? Das nossas fotos. Não somos mais Avatar. Não somos mais Avatar. É verdade. Thiago colocou 3 de luz lá. Foi o Thiago Jefão que fez aquela luz também. Então foi eu que Pra nós. comprei. É. Eu comprei e o Thiago instalou. Aí nós assim, pesquisou também, ninguém, né? E Cara, essa aqui Tava uma acho tragédia, que- mas ficou coisa linda agora. Tá top. É. Lá. é o que vocês conheciam, né? Não, e nós ficou muito feliz, Deus tia. colocou alguém no caminho. Yeah. E nós ficou muito feliz, né? Na hora que eu comprei ela. Eu comprei no sentido da igreja, né? É. A hora que eu cheguei, o Thiago falou, nossa, que... Cara, quando nós instalamos aquilo lá, Tá lindo. né? Acho que vai chegar o dia que a gente vai... Rafa, tá na hora do upgrade de novo, né? Vai chegar. Tá- Em nome de Jesus. A gente... Obrigado, Rafa. De verdade. Deus Yeah. abençoe sua vida. E, cara, espero Fala um que pouquinho do seu podcast. Como Não, é que o pessoal faz pra te seguir lá? Qual o nosso nome? podcast é o Pod for You Cast. Pode foi o né? cast. Pod 4U Cast, né? Yeah. Fica mais fácil. E, cara, surgiu O que vocês dentro- falam lá? Vocês falam um pouco de Um tudo. pouco de tudo, cara. Um pouco de tudo Um lá pouco também. de finança, um pouco de... Cara, muitas histórias. Cara, Top. pessoas assim que foram lá e entregaram uma realidade, entendeu? Que tem nego que chega nos Estados Unidos e acha que é uma coisa. Ou então você vê uma pessoa bem sucedida, aí você fala assim, cara, essa pessoa nasceu virado pra lua, né? Não é assim, velho. Não. Tem uma história por Tem a trás. trajetória, né? né? E Você conta um pouco disso lá. a gente conta sobre isso e a gente criou ele pra fazer o quê? Pra servir, Pra servir. tá ligado? E eu fico feliz, cara, que, olha, Já é um filho. é uma semente. É uma Olha. semente. Olha. Olha.
Eu só espero que vocês tragam mais vezes. Claro, vambora pra Senão eu cima. vou colocar lá, não vou dar like. Vambora pra Sim, é isso aí, galera. Ó, vocês aí ó, já começam aí bombando aí nesse podcast aqui que vai ser uma benção. Coloca lá, ativa, dá o like, coloca o seu comentário, gostou ou não, coloca o seu comentário lá e se inscreve, tá? Porque isso é muito importante para quem tá começando, isso é muito importante. Eles colocaram o tempo deles, deixaram a família de vocês para trazer bênção para Sim. quem tá assistindo aí, cara. Sinceramente aí, parabéns aí, que Deus abençoe. Ninguém pode parar. O que Deus quer fazer. Deus abençoe sua vida. Te vejo no próximo. Tamo junto. Amém. Glória a Deus. Top. Amém.